Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de abril, uma segunda-feira, é feriado na Europa e também na Austrália. Quer dizer, não é na Europa inteira, mas nos países que a gente acompanha, que são os que realmente movimentam lá a União Europeia, é feriado, tá? Então não tem bolsa na Europa hoje. Bom, nosso fim de semana foi um pouquinho recheado. Na quinta-feira, a gente teve a reunião da OPEP, que começou a entrar num acordo, só que esse acordo só foi concluído mesmo no domingo. Decidiram reduzir aí mais de 9 milhões de barris de petróleo, né? E quando abriram os mercados futuros de petróleo, ele abriu com um baita de um gap de alta, abriu lá em cima, né? E aí ele começou a descer. Eu já vou mostrar. Porque depois da euforia, ai que legal, vamos diminuir a produção, tal, vamos comprar petróleo, né? Aí pararam para pensar, aí vem o racional, depois do emocional vem o racional, com 16 milhões de desempregados nos Estados Unidos, economia global provavelmente entrando em recessão, só a China bem de saúde financeira, que a gente sabe. Quem vai comprar petróleo? Né? Tem demanda? Porque tudo bem, reduziu a oferta, mas tem demanda? E aí o petróleo caiu de novo. Passou por um período aí no terreno negativo durante a madrugada e agora está levemente positivo. Continuam aí nos mercados americanos à espera de estímulos fiscais. Então isso está segurando um pouco os futuros americanos, né? O pessoal está meio receoso aí de que talvez nova onda de desempregos não tenha chegado no pico. O Trump está falando, estamos no pico, estamos no pico, estamos no pico. Só que não para de aumentar, né? Então cada hora é o pico. O Trump está sendo um trader que está tentando acertar topo, né? Então ele está vendendo, está vendendo, está vendendo. Daqui a pouco ele quebra. Porque ele não acerta o topo, né? O problema de topo em qualquer tipo de análise que envolve gráficos é que você só sabe realmente que é topo depois que cai. Aí você sabe que lá atrás foi topo. Você não consegue falar aqui é topo, eu tenho certeza absoluta. Não tem como, tá? E não é diferente com o Trump. Bom, em razão disso, os mercados americanos estão um pouquinho ariscos. Mas só um pouquinho, eu já vou mostrar. Vindo agora para o terreno brasileiro, Mandetta falou na Globo, no Fantástico, enquanto Bolsonaro falou no SBT. Bolsonaro falou, provavelmente a gente está no pico, vai tudo ficar bem, vai tudo resumir, vai tudo ficar maravilhoso, vai ficar ótimo, blá blá blá. E o Mandetta falou, a gente soube desde o começo que o pico seria entre maio e junho. Eu já ouvi ele falando que seria no começo de abril. Agora é maio e junho. Aí depois vai ser quando? Julho e agosto? Enfim. Novamente, você não consegue adivinhar topo. Só que eu lembro dele falando que a primeira e a segunda semana de abril, que é a que a gente está agora, seria o pico. Eu lembro disso. Eu assisti todas as lives. E agora ele está falando que vai ser maio e agosto. Maio e junho. Enfim. E Bolsonaro falando que já já vai resolver tudo. Enfim. Entendo que a função do presidente é dar um pouquinho de otimismo, mas está meio demais também, né? Bom, isso está gerando aí um risco político um pouquinho, né? Daqui a pouco começa a vir notícia aí de que o Mandetta vai ser mandado embora hoje de novo, né? Aquela história. Isso gera risco político. O risco político afasta o investidor, né? Você vai, sabe, eu dei o exemplo do condomínio, né? Você quer comprar um apartamento, você tem dinheiro. Aí você vai no primeiro condomínio. Lá ele é todo arrumadinho, todo limpinho, todo certinho, todo bonitinho. Os vizinhos são educados. Só que o condomínio é muito caro, né? O condomínio é caro. Você tem um custo mensal muito alto. Aí você vai ver um outro apartamento. Você chega lá no outro apartamento, o condomínio é barato. Só que a piscina está com rachadura, o povo está se pegando nos corredores, a mulherada ficou vindo música alta, os caras ficam berrando lá no salão de festas, na churrasqueira, aquela gritaria, uma bagunça, os corredores são imundos. Onde você vai comprar? Você vai comprar num lugar que é mais caro, mas pelo menos você tem segurança, né? Quem garante aí que nessa bagunça você não vai acabar perdendo dinheiro? Enfim, o Brasil, infelizmente, é o segundo condomínio, né? É uma barulheira, uma bagunça.
É muito zum. Não é legal de investir no Brasil, infelizmente, por causa do nosso risco político. Mas, enfim, EWZ está subindo, né? Vamos mostrar aqui como que estão os mercados, né? Antes, só avisar, não tem calendário econômico, não tem notícia, tá? Nada que seja relevante. Boletim Focus não é relevante, tá? Pra gente é besteira. Lá fora, como eu tinha dito, mercados americanos em leve baixa, de perto de 1%. VIX vai dar uma estacionada nos 44 pelo visto, né? Não tem muito o que fazer. Bom é abaixo de 30, tá? Abaixo de 30. Quer entender melhor o VIX? Tem um vídeo meu sobre isso no YouTube, tá bom? Bom, o dólar index está sendo cotado abaixo de 100. Eu venho há dias falando isso. É um bom sinal, significa que o dólar está perdendo força. Isso, por óbvio, deve nos refletir no real. O problema é que o real está virando uma moeda fraca exatamente pelo exemplo do condomínio bagunçado que eu comentei, tá? Europa está fechado, então ignore esses números aqui, tá? Isso aqui ignora. Ásia, Xangai fechou em leve baixa de 0,5% e Japão a 2,33%. E o petróleo agora em leve terreno positivo, né? O WTI ou petróleo light, sendo cotado a 23,9 com uma alta de 1,45 e o petróleo Brent com uma alta de 31,50, com uma alta de 0,35 cotado a 31,59. Aqui dá para ver bem no gráfico que eu comentei, olha, ele começou lá em cima de madrugada, e aí ele foi despencando, foi cotado abaixo, agora ele está de novo recuperando um pouco da baixa que ele tomou aí, tá? Mesma coisa o Brent aqui no gráfico, olha. Caiu bem, agora está voltando para terreno positivo, tá bom? Foi um gap, acho que muito exagerado, né? Bitcoin tendo uma leve baixa de 1,94, sendo cotado a 6.700. Tava a 7 mil dólares, né? Então, infelizmente caiu bem aí. É que Bitcoin oscila muito, né? EWZ agora em terreno negativo. Tava levemente positivo, tava quase no 0 a 0. Agora está seguindo aí os mercados americanos, 0,97% de baixa, tá? Bom, o que eu falava do Ibov, venho falando o tempo todo, né? Nós temos que superar esta linha vermelha. Tem que fechar um candle acima de 78.846, né? 78.850, né? Eu quero ver este cenário aqui, olha. Eu quero ver isso. Só que tá com cara de que teremos mais um dia, né? Mais um dia sim. Aí, se for isso, me preocupa porque o cenário é outro, né? O cenário é outro. Aí a gente começa a ter um possível micro topinho aí de duplo, né? De continuidade, né? Então, existe essa figura, tá? Topo duplo não é só no topo. Existe o topinho duplo de continuidade, né? E aí continua, tá? Tem gente que vai falar que pode fazer consolidação, enfim. Se ao longo do dia não der uma animada nos mercados, a gente provavelmente vai ter este candlezinho aqui, olha, fazendo assim, ó. Tá? O que eu gostaria de ver, né, o que precisamos é fazer isso aqui, olha, tá bom? É fazer isso, fechar acima com um volume grande, assim, sabe? Infelizmente, talvez isso aqui comece a virar uma zona de consolidação, né? Entre 70 e 78. Bom, infelizmente, não temos como saber com antecedência, senão ia ser bom, né? Senão ia ser maravilhoso. Lembra que a Europa está em feriado, é feriado na Europa, e os Estados Unidos, né, o mercado americano, está a risco, está receoso, tá bom? Mas vamos ver se não tem nenhuma oportunidade aí. Se você não viu nossas ações no radar, aproveita que dá tempo. Temos aí acho que 13 ou 14 possíveis entradas, tá? Mais algumas ações que vocês pediram para eu ver no Instagram. Enfim, é isso para hoje. A você uma ótima segunda-feira. Lembre de deixar seu like,
Se você ainda não é inscrito, gostou do vídeo, se inscreve no canal. Todo dia, pelo menos praticamente todos os dias, eu posto aqui esse giro de notícias de manhãzinha, tá bom? A você uma ótima segunda-feira e a gente segue agora pelo Instagram. Até lá.